Salve galera, tudo bem com vocês? Eu assisti o vídeo que o Fred, Treino Pesado, colocou sobre o Nasser. Mais um excelente vídeo falando sobre a história do nosso esporte. O Fred faz muito bem isso. Ele coloca detalhes que ajudam a gente a lembrar, no meu caso, e a você que está iniciando, a aprender sobre o culturismo. E aí eu aproveitei aqui para fazer esse vídeo para falar um pouquinho da minha história com o Nasser, uma vez que eu conheci ele pessoalmente, como isso aconteceu, um pouco inusitado, e depois algumas coisas para acrescentar aí do que ele falou, claro, para contribuir com a informação e com que as histórias não se percam ao longo do tempo, que elas passem de geração para geração. Estou aqui na Old School Gym, como sempre, então vou aproveitar e falar para vocês como eu conheci o Nasser. Eu estava na minha casa na época, né, tranquilo. Naquele tempo ainda não tinha telefone celular e também não tinha internet praticamente. Então a gente tinha dificuldade na comunicação, o que hoje é muito fácil. Mas tinha telefone fixo em casa e tocou e eu fui atender. Um amigo meu do Guarujá, né, me fala no telefone: e aí, você tá bem? Tudo bom? Aquela coisa. Não, tudo bem, o que você quer? Pô, você tem umas paradas aí pra arrumar? Aí eu falei assim: tenho, o que você tá precisando? Não, traz tudo que você tiver. Falei: como tudo que eu tiver? Traz tudo que você tiver aí, que eu arrumei um cara que quer comprar, tá aqui no Guarujá, aqui na academia. Então traz tudo que ele vai comprar. Eu falei: não, mas fala pra mim aí quem é o cara. Falou assim: só vou falar pra você que é um pro bodybuilder. Eu falei: o quê? Um profissional? Tá aí fazendo o quê? Falei assim: a gente ficou amigo dele através do Claudinho, que o Claudinho já estava lá morando lá na Califórnia, já fazia um tempinho, e indicou a gente aqui no Brasil para ele vir comprar as paradinhas. Nisso ele já tinha pegado tudo que era nacional, queria coisas importadas. Eu peguei lá tudo que eu tinha, desci lá e era o Nasser El Sonbaty. Cheguei lá, mostrei as coisas que eu tinha para ele, ele comprou tudo que eu tinha, viu que era original, coisas boas. Só para dar uma dica aqui para vocês, o que ele mais gostou de ter pegado comigo foram as Parabolans e as Primobolans, né? As Parabolans francesas e as Primobolans alemãs, a qual ele conhecia muito bem, viu que era verdadeiro, levou tudo. Levou outras coisas que eu tinha também, epitilate de testosterona, que era uma coisa bem difícil de conseguir. Nós tínhamos umas coisas bacanas naquela época, tudo original. Essa que era a vantagem do bodybuilder nessa época. Tomávamos coisas originais e então sabíamos o que estávamos tomando. Hoje está difícil, você confiar numa marca, você tem que ficar bem esperto com isso. Eu tenho a que eu confio, sempre posto ela e falo. Aí então, fiquei amigo com o Nasser aquele dia, ele me pagou tudo em dólar, eu comprei mais coisas depois para mim, fiz uma festa bem grande com aquilo, e aí aproveitamos lá para treinar um pouco com o Nasser, né, e conhecer ele, e ele já ia embora no dia seguinte. E outras ocasiões ele voltou para o Brasil, depois eu fiz o curso com ele, com o Valdemar Guimarães, eu já postei. Os mais fortes do mundo, Nasser El Sonbaty, aqui no programa João Inácio Show. Poxa, extremamente forte. Cadê o tradutor? Deixa eu ficar do teu lado aqui. Nasser, eu tô vendo aqui que ele realmente tem uma massa muscular impressionante. Okay, I can start talking? Yes. Well, I don't know. No, Can you tell me what it's about? No, it sounds good, believe me. My name is Nasser El Sonbaty. I'm 35 years old and I do live in San Diego, California. Where are you from? I think this doesn't matter. Okay. Your measures. Let's say you don't like it very much. And tell please the lady that I'm happy that she didn't ask any weird stuff. Like it was asked for Ronnie Coleman with spiders and monkeys, and I really appreciate that. Pela sua educação, a forma como você conduziu as suas perguntas. E ele ficou muito satisfeito porque recentemente teve um camarada nosso, Ronnie Coleman, no Brasil, e perguntaram coisas. Okay. Then that's okay.
Okay, give me another one. Who's your hero in bodybuilding? Who do you admire the most? I don't admire anyone. So tell everybody what they must do to see you, to see with your t-shirt on. Tell them I'm not revealing too much. I will only show my arm. Sorry, repeat. I will not show too much because you should come to the seminar, on Saturday and Sunday, but I will show them my arm. You'll do it right back. Thank you. Thank you. What got you to the 2001 Mr. Olympia? I would actually like to say rather something else if you let me talk, okay? Please. Nem macaco. Só o braço dele agora. Só o braço. Ele vai mostrar o braço. É dos braços mais fortes do planeta. Vamos mostrar as pernas dele, já que estão de fora, as pernas. Olha. Did you want to ask him a couple of other questions, May I? like who his hero is? What package do you need to show the judges that will beat everyone else? You can't answer this. No? And I have the impression like I'm the prey here in the zoo, and they're really scared. But that's how it is here, you know? Yeah. Who do you admire in life? Who do you want to beat most? No, I don't want to You be don't know anyone. heroes? No heroes, no cartoon characters, no Arnold, and No, no I'm this saying and just in that. life as an individual, somebody who inspires you personally. No. You don't have any. So far I like it, but on the other side, there are always two aspects. A lot of questions. Okay, well, thank you so much. O diploma aqui no meu Insta, nos stories. Só tem uma foto com ele porque eu não tinha máquina fotográfica, então um amigo que tirou a foto e depois revelou e me deu. Aliás, não tenho máquina fotográfica até hoje, eu nunca tive uma máquina fotográfica. Hoje a gente tira foto no celular. E também outras coisas do Nasser. Uma vez o Nasser estava vindo para o Brasil e no aeroporto, quando a gente foi buscá-lo, eu e o ex-presidente Alexandre Pagnani, ele saiu do avião e a gente perguntou se ele queria comer e se ele estava com fome. E ele então disse que sim, perguntou se tinha um McDonald's. Aí nós falamos, não, você não quer comer comida da dieta, quer comer frango, batata, arroz? Ele falou, não, eu preciso repor calorias. Eu fiquei muitas horas sem comer no voo porque eu não tinha nada para comer. Aí ele comeu 6 Big Macs no McDonald's. Então eu perguntei para ele, mas Nasser, isso não vai atrapalhar a sua dieta? Né? Isso não vai atrapalhar a sua preparação para o Olímpia e tudo mais? O Nasser me falou uma coisa, secar é fácil, difícil é ganhar músculos. Como eu estava em déficit calórico, eu tinha que repor isso comendo muitas calorias para recuperar um pouco do tempo que eu fiquei sem comer. O Nasser era muito disciplinado com a dieta e a comida. Ele fazia um pouco de restrição de carboidratos, como o Fred mostrou no vídeo. Ele comia mais proteína do que carboidratos. E para poder atingir aquele tamanho monstruoso dos 140 quilos dele, não era fácil. Nasser comia, tomava muita proteína, não ficava sem comer, mas quando acontecia, ele disse, é muito mais fácil secar do que ganhar músculos, então eu precisava ter comido muitas calorias. Uma outra vez, ele vindo para o Brasil, ele foi na Academia Fórmula, eu dava aula lá na Fórmula já na época, era personal trainer, e ele falando com as pessoas lá na porta da academia, a hora que eu cheguei ele me viu, pediu licença e veio me cumprimentar. Ninguém acreditou que o Nasser já me conhecia e veio na minha direção. Foi uma outra surpresa, ele vinha me reconhecer, veio falar comigo. E depois outras vezes ele veio e outra vez encontrei ele lá fora. E uma coisa que talvez ninguém saiba, uma das coisas que levou o Nasser a parar de competir foi o problema financeiro. Nasser tinha uma mulher, morava lá em San Diego, e para poder ganhar vida ele viajava demais, fazia muitos workshops, muitos guest posers, praticamente não parava em casa. Era assim que ele ganhava o dinheiro dele como profissional, né? Antes ele morou na Alemanha, óbvio, e foi até Leão de Chácara lá, trabalhando na porte de boate. Então, a vida dele, depois que ele se tornou um profissional, competidor do Olímpia, ficou muito melhor nesse sentido que as pessoas queriam ver ele, queriam estar com ele. Então, ele fazia praticamente todo final de semana fora de casa, dando workshops, recebendo por isso, né? Era uma forma direta de estar com o seu público, principalmente naquela época, que não tinha o Instagram, por exemplo. Então, o Nasser viajava muito. O que isso fez com que a esposa dele entrasse em depressão?
Ela entrando em depressão, ela começou a fazer compras compulsivas nos cartões de crédito. No último Olímpia do Nasser, que ele foi muito mal, ele não tinha dinheiro para se preparar. Quando voltou uma vez desses workshops para casa, chegando lá, o Nasser descobriu que a esposa tinha abandonado ele, foi embora para casa da mãe, e quando ele foi ver como estava a situação financeira dele, ele devia em todos os cartões, somando mais ou menos 80 mil dólares. 80 mil dólares ou 70 mil dólares na época era muito dinheiro, fez com que ele não tivesse dinheiro para fazer a preparação, a finalização dele para o Mr. Olímpia, o último que ele competiu, e ele foi muito mal. Ele competiu mesmo mal porque ele tinha contrato com o patrocinador, então se ele não competisse ele teria uma multa pesada para pagar, e foi assim que acabou a carreira dele. Ele não tinha mais dinheiro para ser bodybuilder. Ele me falou isso pessoalmente aqui no Brasil, logo depois que ele veio aqui também por causa desse patrocinador, que ele teve que vir para o Brasil por causa do stand que teve aqui tudo na feira. E ele falou, a minha carreira agora talvez eu vou encerrá-la, porque eu não tenho dinheiro para me preparar, é muito caro, e se eu não conseguir eu vou desistir, eu volto depois, e foi o que aconteceu. Quanto à morte dele, é aquela coisa, né? Até hoje eu fico achando que ele está vivo, porque toda vez que morreu um profissional do nível dele, os órgãos oficiais se manifestaram, e na época não houve uma manifestação sobre a morte dele, né? Só muitos boatos na internet, não vi um site oficial mesmo dando a morte dele. Pode ser que eu não encontrei, tenha, se você achar, me manda o link aí, inbox, que eu ainda fico na esperança do Nasser estar vivo, escondido em algum lugar. Como ele era muito inteligente, muito pensador, ele talvez quis sair de cena. Tomara que seja isso, mas talvez não é, talvez morreu mesmo, embora eu não tenha visto nada oficial. Bom, contei um pouquinho da minha história com o Nasser aí, e fica a dica para todo mundo que comer às vezes é melhor do que ficar sem comer, para que você não perca massa muscular. Porque perder gordura depois é só fazer dieta e secar, e aí você mostra o que você construiu. Beleza? É isso aí.